Meus cumprimentos a todos. Sou Vanessa Almeida, em coautoria com os doutores Maria Viviane, Ana Lídia e Carlos Henrique, apresento o trabalho Formação Médica e Autonomia de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, Invisibilização, Barreiras Comunicacionais e Insegurança Técnico-Jurídica, um produto do Programa de Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da Universidade Federal de Alagoas, no Brasil. O estudo nasceu da vivência profissional ao perceber que pessoas vivendo com HIV/AIDS pouco participavam das decisões sobre os seus próprios cuidados em situações críticas e de finitude e não registravam diretivas antecipadas de vontade. O avanço biotecnológico ampliou a sobrevida de pacientes graves, mas também intensificou dilemas éticos relacionados à obstinação terapêutica e autonomia do paciente, o que requer que essa relação entre profissionais e pacientes considere a tomada de decisão compartilhada. A infecção pelo HIV/AIDS ilustra a importância desse tema, com mais de 40 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo, legitimando valorizar o planejamento antecipado de cuidados e as diretivas antecipadas de vontade. Entretanto, peculiaridades da formação médica afetam a efetivação desses direitos, justificando investigar o ensino nesse âmbito. A discussão se torna ainda mais relevante após o recente Estatuto dos Direitos do Paciente, a primeira lei federal brasileira a reconhecer expressamente o respeito às diretivas de vontade como direito do paciente que é assegurado em lei. A pesquisa teve como questão norteadora qual o conhecimento dos discentes de medicina frente às diretivas antecipadas de vontade nos processos de tomada de decisão envolvendo pacientes com HIV/AIDS. E o estudo objetivou analisar como a formação médica molda as condutas dos futuros profissionais para a compreensão e legitimação da autonomia de pessoas vivendo com HIV/AIDS na tomada de decisão compartilhada e na elaboração de diretivas antecipadas de vontade. A pesquisa teve abordagem qualitativa e natureza exploratória, orientada pelo método de estudo de caso único interpretativo, ancorado no paradigma construtivista de Robert Stake. O amparo bibliográfico veio de referências relativas a diretivas de vontade, processos de tomada de decisão em saúde, HIV/AIDS, atividade discente e suas relações. Foi realizado em um hospital público de referência na assistência, ensino e pesquisa em doenças infecto-contagiosas no Brasil, e participaram graduandos em medicina de 2 universidades públicas maiores de 18 anos, no período de internato e cumprindo estágio curricular no local da pesquisa. O estudo foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa e teve autorização do próprio local de pesquisa, e após a assinatura do termo de consentimento e autorização para gravação de voz, foi procedida à coleta de dados com entrevista semi-estruturada, guiada por um roteiro elaborado para a pesquisa. Foi apresentado o conceito de diretivas antecipadas de vontade que está previsto na Resolução 1995 de 2012 do Conselho Federal de Medicina do Brasil, e somente após se certificar dessa compreensão é que foram iniciadas as gravações das entrevistas dos participantes visando inibir vieses conceituais. A amostragem foi não probabilística por conveniência, adotando-se o critério de saturação de dados para encerrar a coleta. Os dados foram apreciados à luz da análise de conteúdo na modalidade temático-categorial de Bardan, e após transcrição das entrevistas e leitura flutuante, constituiu-se o corpus de análise com material gravado e os registros do diário de campo, considerando as regras da exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência, seguidas de codificação e recorte das unidades de análise pelos pesquisadores de forma independente, com posterior consenso interpretativo. Desse processo emergiram categorias e subcategorias analíticas e, por fim, o tratamento dos resultados, permitindo inferências e interpretação contextualizada das dimensões subjetivas desse fenômeno investigado. Participaram 13 estudantes de medicina de 2 universidades públicas e da análise emergiram 3 categorias interdependentes: a invisibilização da pessoa que adoece, insegurança técnica e jurídica do profissional para a tomada de decisão compartilhada com o paciente e a descompassividade na comunicação médico-paciente e invalidação da autonomia decisória do paciente. A análise revelou uma tríade de barreiras interdependentes representadas no infográfico elaborado a partir dos resultados da pesquisa, onde nas arestas estão a invisibilização da pessoa que adoece, associada ao predomínio do paradigma biomédico e a redução do paciente à dimensão biológica da doença, por vezes numa visão estigmatizada, a insegurança técnica e jurídica relacionada às lacunas curriculares e ao receio de implicações legais, e a descompassividade na comunicação marcada pela dificuldade em abordar a finitude e planejamento antecipado de cuidados, frequentemente postergados para situações de crise, ou mesmo levando à prática de conspiração do silêncio. E no centro dessa tríade encontra-se a autonomia vulnerada do paciente com HIV/AIDS, uma expressão da convergência dessas barreiras e da limitação da participação do paciente nas decisões sobre o seu próprio cuidado. Em considerações finais, o estudo revelou lacunas formativas evidenciadas na tríade de barreiras fragilizadoras da autonomia, sustentando práticas limitantes à participação do paciente nas tomadas de decisão, e os achados reforçam a potência do estudo de caso interpretativo e a necessidade de integração longitudinal do ensino sobre diretivas antecipadas e comunicação nos currículos da formação médica. Seguem as referências.